A aptidão é o destino. Cada pessoa nasce com um propósito. E nem todos nasceram para ser o número um. Você está tentando se tornar algo que não é, desperdiçando o talento que recebeu. Conheça sua aptidão e aceite seu destino. Eu não preciso estar no topo. Eu serei o número 2 perfeito. Porque o número 1 precisa de alguém capaz de compreendê-lo. Se ele é alguém que está destinado a ser o número 1, a ser o melhor, então eu serei aquele que levará até lá. No fim, não importa quem está no topo, importa se você cumpriu o destino para qual nasceu. Vivian Hugo é um personagem bem interessante, porque ele foge bastante do padrão de egoístas de Blue Lock. Ele não quer ser necessariamente o número 1. O objetivo dele é ser o número 2 perfeito, alguém capaz de compreender, potencializar e conduzir o número 1 perfeito. E hoje vamos falar tudo sobre Vivian Hugo, o maestro das sombras da França. Informações principais: nome Vivian Hugo, idade 19 anos, nascimento 6 de junho, altura 1,87 m. O Hugo é um armário, meus senhores, um armário. País: França, cidade natal: Lyon. Posição: meio-campista central e tem como pé dominante o pé direito. O número dele pela França é o número 9, pela França sub-20, rapaziada. Hugo joga também no Arsenal e também faz parte dos New Gen, os melhores jogadores sub-20 do mundo, as novas estrelas do futebol mundial, assim como Itoshi Sai, Michael Kaiser, Dom Lorenzo e por aí vai, né, mano? Vamos falar um pouco sobre a aparência do Hugo também. O cabelo do Hugo é bordô, com a parte inferior mais escura e os seus olhos pretos. Personalidade: Hugo também é extremamente calmo, racional, analítico, estoico, observador, direto, pouco emocional, determinado e bastante peculiar. Mas existe uma característica engraçada, né? Apesar de ser tão sério, ele ocasionalmente faz onomatopeias estranhas durante as jogadas, como zoom, bip. Isso cria um contraste engraçado com a sua aparência. A filosofia de Vivian Hugo. Essa é provavelmente a parte mais importante do personagem. Hugo acredita na chamada teoria do destino adequado. Para ele, cada pessoa nasce com determinadas características e aptidões que a tornam naturalmente adequada para uma determinada função. Ou seja, a aptidão é o destino. Hugo não acredita que todos precisam lutar desesperadamente para ser algo que não é. Na visão dele, tentar ignorar suas próprias características naturais é desperdiçar o talento, né? Desperdiçar o potencial dessa pessoa. Por isso ele frequentemente aponta quando alguém está tentando exercer uma função para a qual, segundo ele, não possui a aptidão necessária, né? Por que Hugo quer ser o número 2? Aqui está a grande diferença entre Hugo e praticamente todos os principais jogadores do Blue Lock. Enquanto Isaac, Rin, Kaiser e outros jogadores que querem ser o número 1, quer chegar ao topo, né, mano? Hugo quer ser o número 2, mas não significa que ele queira simplesmente ficar em segundo lugar. É algo muito mais específico, tá ligado? Hugo quer ocupar a posição imediatamente atrás do maior jogador do mundo e ser aquele que melhor entende o número 1. Em outras palavras, o número 1 é como o protagonista do futebol e o número 2 é aquele que compreende o protagonista melhor do que qualquer outra pessoa e faz um sistema funcionar ao redor dele. Para Hugo, essa posição permite que ele enxergue o futebol de uma perspectiva um pouco diferente. Ele não precisa fazer necessariamente todos os gols, ele quer criar as condições para o melhor jogador do mundo conseguir atingir o potencial máximo dele. A infância de Hugo. Hugo começou a jogar futebol muito cedo, aos 2 anos de idade. Desde criança ele já apresentava essa característica extremamente analítica. Ele tinha um hábito de corrigir pessoas que, segundo sua visão, estavam desperdiçando seus talentos ao tentar fazer coisas incompatíveis com suas capacidades. E isso não acontecia necessariamente porque ele queria ajudar. Era simplesmente a maneira como Hugo enxergava o mundo, né? Para ele, aptidão é igual a função, igual ao seu destino, né? Se alguém possui um talento para determinada coisa, deveria utilizá-la e não correr em contramão disso, né? Se você nasceu com as condições de ser um bom meio-campista, você deve ser um bom meio-campista e não tentar ser um atacante, por exemplo. A relação com Julian Locke. A pessoa que melhor representa essa filosofia é Julian Locke. Hugo conheceu Locke quando ambos estavam na seleção francesa sub-18. Na época, Hugo estava criticando o companheiro por não utilizar seu talento adequadamente. O jogador ficou irritado e quase partiu para cima dele. Foi então que Locke apareceu e interrompeu a situação.
Posteriormente, Locke revelou seu enorme objetivo de conquistar a Copa do Mundo várias vezes. Hugo percebeu que Locke poderia ser justamente o número 1 que estava procurando. Os dois acabaram desenvolvendo uma relação bastante interessante. Hugo vê Locke como alguém que pode ocupar o topo, enquanto ele próprio pretende ser a pessoa que melhor compreende e ajudá-lo a conduzi-lo, né? A ambição de Hugo. Hugo possui uma grande ambição, uma gigantesca na real. Ele quer conquistar a Copa do Mundo 4 vezes. O motivo é histórico. O recorde citado por ele é de 3 títulos, associado ao Rei Pelé, né, mano? Pelé tem 3 Copas do Mundo e Hugo quer ganhar 4. Hugo quer ultrapassar esse número e colocar seu nome na história do futebol. E existe uma ironia muito interessante. Ele não precisa ser o maior jogador individualmente para realizar esse sonho. Ele acredita que pode alcançar esse objetivo sendo o cérebro por trás de um grande número 1, né? Igual estávamos falando, né? E ele acredita que esse número 1 possa ser Julian Locke. O estranho livro em branco. Uma das características mais curiosas de Hugo é que ele costuma carregar e ler um livro em branco. Parece estranho, mas existe uma razão psicológica para isso. Ele utiliza as páginas vazias como uma espécie de espaço mental, ajudando-o a organizar pensamentos, estratégias e ideias. Enquanto outras pessoas utilizariam um caderno para escrever informações, Hugo prefere olhar para o vazio e construir mentalmente suas estratégias. É praticamente uma representação visual da maneira de como ele pensa. Ele elimina as distrações externas e entra num estado de concentração para analisar o futebol ou uma situação desejada. Posição e estilo de jogo. Hugo atua como meio-campista central, e isso é extremamente importante para entender seu personagem. Ele não é apresentado como um atacante obcecado por gols. Seu trabalho é muito mais amplo. Controlar o meio de campo, analisar o posicionamento dos jogadores, organizar ataques, participar da defesa, encontrar espaços, distribuir passes, controlar o ritmo da partida e potencializar seus companheiros. Ele funciona quase como um general das sombras dentro do campo, né? Sendo uma das grandes armas da França sub-20, rapaziada. Chegamos no momento do vídeo que todos queriam. Quais são as principais armas de Vivier Hugo? Bom, vamos começar aqui com a leitura de jogo. Essa é uma das maiores armas de Hugo. Ele consegue interpretar o posicionamento dos jogadores e compreender rapidamente o que está acontecendo no campo. Isso permite que ele tome decisões antes de que a jogada se desenvolva completamente. Metavision. Hugo também possui a Metavision. Isso coloca sua capacidade de leitura de campo em um nível extremamente elevado. Ele consegue observar múltiplas variáveis simultaneamente e utilizar essas informações para tomar decisões. É especialmente perigoso porque combina perfeitamente com sua personalidade analítica. Passe. Os passes de Hugo são extremamente poderosos e precisos. Ele consegue realizar passes de longa distância com grande velocidade. Uma das especialidades é utilizar o passe para desmontar a organização defensiva adversária, counter pass. Hugo também pode recuperar a bola e imediatamente executar um passe para aproveitar a desorganização da defesa adversária durante a transição. É uma arma extremamente eficiente contra equipes que acabaram de perder a posse de bola, tá ligado? Ele pega basicamente a defesa toda desorganizada, voltando para recompor, lançando um passe ali que pode prejudicar o time adversário. Backspin pass. Outra técnica interessante é seu passe preciso com backspin, né? Aquele efeito que a bola vai girando para trás, no caso, né? E o efeito na bola torna o passe particularmente difícil de interceptar, né, mano? Físico. Apesar de ser conhecido principalmente por seu cérebro, Hugo também possui um físico muito bom. O cara já é um armário e também tem força suficiente para enfrentar jogadores fisicamente fortes, né, mano? Ele consegue dificultar bastante as movimentações do adversário. Isso é particularmente impressionante, porque ele consegue lidar com jogadores como Kunigami, conhecido pela sua potência física. Portanto, Hugo não é apenas um cérebro frágil, ele combina inteligência, técnica e físico. Hugo contra Izag. A relação entre Hugo e Oichi Izag é uma das partes mais interessantes de Blue Lock. Quando Locke pergunta a opinião de Hugo sobre Izag, a resposta inicial dele é basicamente totalmente inadequado. Hugo acredita que Izag possui uma enorme capacidade, mas considerando que ele está tentando lutar e ocupar uma posição que, segundo a sua filosofia, não seria a sua verdadeira aptidão, na visão de Hugo, Izag deveria aceitar ser o número 2, em vez de continuar perseguindo o sonho de ser o melhor atacante do mundo. E obviamente Izag rejeita completamente essa ideia. Isso coloca os dois em choque filosófico. E é quase um debate filosófico dentro de Blue Lock mesmo. Hugo, descubra sua aptidão e cumpra seu destino. E o Izag é basicamente, eu vou descobrir uma maneira de me tornar o número 1, né, mano?
Hugo acredita que o indivíduo deve encontrar seu lugar natural. Isaac acredita que pode evoluir, adaptar-se e superar aquilo que aparentemente seria o seu limite. Por isso, Hugo é quase um antagonista ideológico de Isaac. Não sinceramente porque odeia Isaac, mas porque acredita sinceramente que Isaac está cometendo um erro ao ser um atacante, quando ele poderia ser um meio-campo muito melhor. New Gen. Talvez o maior indicador do nível de Hugo seja sua presença no grupo dos New Gens. Esse grupo reúne alguns dos maiores talentos jovens do mundo. Portanto, Hugo não é simplesmente um francês promissor, um jogador francês promissor, né? Ele é considerado um dos melhores jogadores jovens do planeta. Existe uma diferença importante. Hugo é um dos melhores meio-campistas jovens do mundo, mano. A sua importância não vem apenas de gols e essas coisas, né, mano? Mas a sua capacidade de controlar o funcionamento coletivo da equipe, né, mano? Hugo é um bom meio-campista. E agora eu vou deixar uma pergunta pra vocês. Quem vocês acham melhor? Vivian Hugo ou Itoshi Sai? Curiosidades sobre Vivian Hugo. Algumas das informações mais legais reveladas sobre ele. Seu signo é Gêmeos, usa chuteiro do tamanho do pé, basicamente, aproximadamente 29 centímetros. Eu não sei quantos que daria isso, né, mano? Mas considerando que o homem é um armário, 45, não sei. Mas seu jogador de futebol favorito é Patrick Vieira. Sua estação favorita é o inverno, porque ele gosta de usar roupas de manga longa. Seu animal favorito é a borboleta, Papillon. Não gosta de abacate. Seu hobby favorito é ler um livro em branco. Seu filme favorito é A Vida é Bela. Seu mangá favorito é Cyborg 009. Sua cor favorita é um tom de bordô ligado ao conceito de destino. Fica feliz quando suas ideias são aceitas. Fica incomodado quando alguém abandona sua própria aptidão. Enfim, senhores, esse foi o vídeo de tudo sobre Vivian Hugo. Estão curtindo esses vídeos de Blue Lock, né? Então deixa nos comentários quem que será o próximo personagem a aparecer aqui no nosso quadro Tudo Sobre. Querem reviews do capítulo do mangá de Blue Lock? Deixa nos comentários também. Se esse vídeo foi daorinha, ó, recomendo para um amigo seu e deixa um comentário bacana. Esse foi o vídeo, valeu, falou e eu fui.